Olá, sejam bem-vindos de volta ao Comunica Três Pontas, nosso espaço de troca de informação, conhecimento entre prefeitura, população, onde vocês ficam sabendo de tudo e podem propor assuntos e pautas para que a gente traga aqui para vocês. Hoje a gente vai falar de desenvolvimento econômico e a gente está aqui com o Serginho, que é nosso secretário, Sérgio Nogueira, secretário de Desenvolvimento Econômico, e o Cassiano, que é o chefe de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura. E eles têm feito um belo trabalho aqui em Três Pontos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com eles. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, população Três-Pontana. Um prazer. Cassiano. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sérgio. Um prazer estar aqui, né? Vamos falar de muita coisa boa, né? Estamos aí muito entusiasmados. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento econômico e qual que é a principal atuação da Secretaria no município. Desenvolvimento econômico, né, Ana, como a gente sempre diz, é a principal pauta, não só do município, mas como do país também, né? Sem o desenvolvimento econômico, o município não tem arrecadação, a gente não consegue construir uma política consolidada e a gente não consegue desenvolver em todos os aspectos a população em geral, não somente a parte social, mas também a parte econômica, que é o nosso enfoque. E a gente sempre busca um desenvolvimento sustentável, né? Que é o futuro do planeta, sempre exige isso. Então, a gente tem cada vez mais buscado tomar as nossas atitudes, o nosso crescimento de forma organizada e planejada, justamente pensando não somente no agora, em algo palpável agora, mas por mais que demore um pouco, algo palpável a futuro para a população em geral. Né, Cassiano? Justamente, né, o desenvolvimento econômico em si, a gente brinca, né, que é uma secretaria que ela abrange as demais, né? Ela tem o nome dela, mas em si ela atua em paralelo com todas as outras secretarias. Então ela é, como se diz, é um coração mesmo aí, né, do nosso município. O que é o desenvolvimento econômico, falando assim de uma maneira mais ampla para a população entender, que é tudo. É emprego, é renda, é atração de indústria, justamente, de empresa, de movimentação de comércio, e é onde o dinheiro rola, né? Justamente, isso mesmo, Ana. O desenvolvimento econômico em si, né, ele traz aí pro ser humano, né, para os nossos munícipes, digamos assim, né, a capacidade plena, né, da pessoa poder escolher, ter os direitos dela, a renda, a saúde. Ele traz aí a parte sustentável, não é só, digamos que, economia, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, às vezes as pessoas pensam que, né, gira só em torno do dinheiro em si, mas, né, é muito além disso, né? Gira em torno de muita coisa que o município hoje pode ofertar, né, para os nossos munícipes. Acho que a palavra-chave, né, Cassiano, é acesso. A gente sempre busca proporcionar acesso para a população a tudo. Né? Tanto que houve a modernização da nomenclatura da secretaria, que eu acho que todo mundo conhece como Secretaria de Indústria e Comércio, né? Conforme a gente já pontuou anteriormente, para justamente desenvolvimento econômico, né? Que é muito mais abrangente e traz a nomenclatura que, a princípio, parece algo simples, mas comunica, de fato, à população qual que é o papel da secretaria dentro do município de Três Pontos. É porque antigamente existia aí uma impressão, né? Desenvolvimento econômico é para criar estratégias e benefícios para o comerciante, exato, para o empresário. Sim, não é assim, né? Justamente. Na verdade, é o contrário. A gente sabe da importância das grandes indústrias, das grandes empresas, dos grandes produtores, mas a gente também tem que reconhecer a importância dos pequenos, né? Tanto que uma reunião que a gente teve com a CEMIG recentemente, foi até pontuado pelo diretor da CEMIG que a maior extensão de rede hoje é para atender a minoria da população que vive na zona rural, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe também que essa minoria da população, por mais que sejam pequenos produtores, são as pessoas que colocam a alimentação na maioria que vive na zona urbana. Então, a gente nunca pode deixar de amparar, por menor que seja ou por maior que seja, e tratar com equidade ali, né? A todas as pessoas, à medida das suas necessidades. Vamos falar um pouquinho da experiência que vocês tiveram de benchmark, né? De ir a Maringá e buscar lá, que é um lugar de muita referência no país, e trazer para Três Pontas e para a nossa realidade o Conselho de Desenvolvimento Econômico.
Esse eu posso falar com propriedade, eu tive lá, né? Inclusive tive mais de uma vez, foi um privilégio muito grande. Em Maringá tem hoje, Ana, o CODEM, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, né, que atua em parceria público-privado, tem, né, sociedade civil, enfim. Então, ele é um conselho muito atuante que dita, né, não só dita, mas ajuda a prefeitura em si em tomada de decisões. Né? Ele consegue auxiliar, ele consegue, às vezes, sugerir alguma coisa. E em parceria com o SEBRAE, né, o nosso município teve a oportunidade, né, de ir a Maringá, conhecer o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá e instituí-lo, né, aqui dentro de Três Pontas. A gente tem hoje o CONDES, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Três Pontas, né, que atua em parceria com o município e diretamente, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, Sérgio? Isso. O conselho é importantíssimo, né, Ana? Conforme todos os conselhos também que atuam no município, a gente conta com a participação aí não remunerada de pessoas interessadas no assunto e aberta à participação da população como um todo. Então, é importante colocar que o conselho, principalmente o CONDES, né, que é tripartite, ele é formado por pessoas da sociedade civil, por empresários e por membros do poder público. E aqui de Três Pontas é um dos poucos da região, se não o único, salvo engano, que é deliberativo, mais próximo aqui. Então, ele vincula a decisão do conselho à tomada de decisão da administração pública. Então, o que o conselho determina, o poder público, a partir da deliberação, tem que seguir aquele caminho determinado pelo conselho. A partir do conselho foi possível criar esse fundo, né? Exato. A gente tem hoje um fundo que é instituído através, né, de lei, né? Ele é destinado 2% de todas as alienações que o município hoje faz. Então, se o município vende uma área, 2% do valor integral dessa área é destinado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico, ao qual a gente consegue, às vezes, uma capacitação dentro desse próprio fundo. A gente consegue... já colocamos um parquinho, foi votado, né, no conselho, um parquinho para uma área específica do município. Então, esse dinheiro ele é revertido justamente para melhorias dentro do município mesmo. A gente pode fazer obras, instalações, enfim, trabalhar nesse sentido com essas porcentagens que vão entrando. Ele acaba influenciando diretamente o bem-estar da população. Com certeza, esse dinheiro ele é revertido para além do recurso que é das alienações que são investidas no fundo. São recursos que podem e proporcionam melhor infraestrutura, não só para a área empresarial, mas como para a população em geral. Tudo. Né? O asfaltamento que teve lá no Jardim das Esmeraldas foi com recurso de investimento, a partir de aquisições das empresas. Então, os empresários hoje, eu sinto que eles já têm a consciência de que esse investimento ele retorna em algo palpável direto, não só para o empresariado, mas como pela coletividade em geral. O Cassiano falou ali em venda de áreas públicas. Vamos explicar isso, porque talvez as pessoas ainda tenham aquela velha imagem de doação de terreno que existia antigamente, mas que hoje não. E esse fundo, justamente, é garantido através dessas vendas, né? Vamos explicar como que funciona essa venda. Hoje, qualquer empresário ele pode fazer o protocolo de intenções, né, junto ao município. E esse protocolo de intenções a gente leva para a apreciação desse conselho que a gente citou, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e o conselho verifica se tem um interesse público naquela demanda ou não. E justamente pelo princípio da impessoalidade, Ana, que deve reger a administração pública, a gente não faz a doação direta e nem essa carta proposta vincula aquela área ao empresário que pleiteou. Então, a gente sempre toma esse cuidado e, após esse processo interno, ainda tem a votação na Câmara, né, da desafetação da área, porque a área pública não pode ser simplesmente vendida, ela tem que passar por esse processo de desafetação e autorização da Câmara Legislativa, e após isso ainda tem a publicidade, através do processo licitatório, em que a pessoa que apresentou a carta proposta pode participar, assim como qualquer um da população que se encaixar dentro daqueles encargos que são propostos. Então, a pessoa dá uma porcentagem de entrada, de valor, né, da área que está sendo adquirida, e parcela o restante. E somente após cumprir os encargos, que é geração de emprego, investimento, e cumprir a quitação integral do imóvel, que ela tem a escrituração. Antes a doação era direta, alguns casos não tinham participação da sociedade, e hoje a gente tem a satisfação em dizer que qualquer um que quiser investir em Três Pontas pode vir a investir e pode participar desse processo de licitação. E a Secretaria está fazendo um mapeamento de áreas, né, de possibilidades, o distrito industrial, condomínios
industriais, Sim. né? Vocês podem falar um pouquinho disso, como que está sendo estruturado no município? É recente, né, Sérgio? A gente até adquiriu uma área, né? Estamos terminando de finalizar, uma área que é próxima ao SESC Senat, né? De 63 mil metros quadrados, né? Que a gente já tem um projeto em andamento para poder, né? Identificar, né? Quais são os tamanhos das áreas, o que a gente pensa em fazer lá. Temos uma outra área também disponível, né? Que a gente vai, né? Logo levar para leilão. E o interessante, Ana, que a gente comentou aqui a respeito das alienações que a gente faz hoje, porque há um tempo atrás, né, como foi citado, a gente fazia doação, mas para desmistificar, né, essa questão de, às vezes, uma pessoa conseguir ser beneficiada e outra não, né, a gente passou a vender. É óbvio que a gente vende por um valor significativo, né, um valor de mercado assim até atrativo, porque a gente sabe que o empresário vai ter que arcar com a infraestrutura em si, né, do negócio que ele vai fazer, ele tem um prazo para poder cumprir quanto ao negócio que ele vai instituir. Então, a gente trabalha assim hoje. E as áreas a gente tem mapeado, né, a gente tem buscado tentar achar assim, o que é ideal, às vezes, para o empresário que está pleiteando, um local que não vá, às vezes, né, ter problema, que a gente sabe que hoje, dependendo do negócio, né, dependendo do local, às vezes pode ser que não dê certo. Então, a gente tem todo cuidado de achar realmente uma área que vá atender, que consiga, né, suprir as necessidades de quem nos procura, né? Esse planejamento organizado, Ana, a gente tomou uma tapinha na cara, digamos assim, uma crítica construtiva da CEMIG. A gente teve uma reunião com eles, porque, principalmente com a reforma tributária e os incentivos que vêm sendo dados, eu acho que os empresários vão virar a chavinha antes de investir. Eles vão buscar a segurança jurídica, que a gente está tentando e conseguindo construir através da adesão ao Minas Livre para Crescer, né, que é um programa do governo do estado, juntamente com o SEBRAE, e até a nível nacional vem sendo ampliado nesse sentido, né, buscando segurança jurídica e condições de instalações, ou seja, infraestrutura e mão de obra capacitada. Então, o fundo que a gente tem no Condez, ele proporciona essa capacitação de mão de obra. A gente sempre busca também articulação com o governo do estado, no Trilhas do Futuro e outras capacitações que a gente almeja trazer para Três Pontas. E, além disso, o planejamento organizado. Conforme eu pontuei no início, na reunião que a gente teve com a CEMIG, eles nos perguntaram se existe, de fato, esse crescimento organizado dentro de Três Pontas. E a gente que olha, que mora aqui, sabe que a gente tem um antigo distrito industrial, Exato, que é na saída ali para o Pontalete, né? Para o Quilombo, que a gente está conseguindo, vai conseguir asfaltar lá também, chegar o desenvolvimento econômico na região do Pontalete, não que já não tenha, mas melhorar isso, que é importante a gente pontuar depois também. A gente tem um antigo distrito, que é naquela saída, né, na Barão da Boa Esperança ali. Tem o distrito novo, que é na região dos Coatis, que é onde a gente pretende, de fato, estabelecer o crescimento dentro do plano diretor, dentro da lei de uso e ocupação do solo para aquela região. E também lá no bairro Santana, né, que era, a princípio, a primeira área industrial que a gente tinha dentro do município de Três Pontas. E esse crescimento organizado perpassa por alguns questionamentos. Quando a gente adquiriu a área de SESC Senat, mas a prefeitura tem tanto terreno, por que está comprando terreno ali? É justamente para a gente proporcionar essas condições de trabalho para o empresariado. Hoje a gente tem empresários dentro do município de Três Pontas que querem fazer um investimento altíssimo em melhorias e ampliações e às vezes não consegue fazer esse investimento justamente pela falta de demanda de energia elétrica. A CEMIG chegou a pedir para o empresário 1000 dias para executar um projeto. E para um empresário que está com dinheiro, quer investir, esperar 1000 dias, é assustador, né, no primeiro momento. Até tive a felicidade de questionar isso publicamente para a CEMIG, no evento do Dia D de Desenvolvimento que teve no prédio JK, lá na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Eles se prontificaram prontamente. Após isso, a gente recebeu a visita do diretor regional da CEMIG. Paralelo a isso, com a ajuda do subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Araújo, Daniel Medrato, dentro da Secretaria Estadual, a gente está conseguindo articular a diminuição desse tempo, mas também já levamos a demanda do distrito industrial que a gente quer ampliar ali na área de SESC Senat que a gente adquiriu. Então, a gente já está contratando um engenheiro elétrico para a gente estimar qual a carga elétrica que a gente vai precisar, para quando a gente fazer a alienação, paralelo a isso, a CEMIG conseguir investir para a gente e o empresário não ficar esperando. Bem rapidinho. Isso é muito importante. Isso entra no cuidado que a gente acabou de citar, que a gente tem todo o cuidado em tentar, né, ofertar algo que realmente não vai trazer problema depois. E às vezes o pessoal pensa que é um pouco demorado, mas em si, né, demorado ou burocrático, mas é o cuidado que a gente tem
para a gente poder conseguir instituir isso com clareza, do empresário saber que ele vai ter segurança, que ele vai poder investir e ter o retorno almejado, né? Tanto para ele quanto para nós, população. Exato, porque geralmente acaba virando roda de fofoca mesmo, essas questões. As empresas não vêm para Três Pontos porque aqui não tem energia suficiente para isso e tal. Então, é muito importante pontuar o trabalho da secretaria e do secretário, o que as pessoas, o servidor faz ali dentro para conseguir essas articulações, esses contatos mais próximos, essas reuniões, né, Sérgio? Você esteve em Brasília recentemente. Eu acho importante falar sobre essas viagens, quão necessárias realmente elas são para essas articulações, para trazer vantagens, né? Vantagens competitivas para o município. Com certeza, Ana. E conforme a gente apontou, o desenvolvimento econômico ele vai para além da parte só de industrialização do município, comércio, apoio aos produtores, né? Nessa viagem em Brasília, a gente teve a felicidade, né, de ir com pautas concretas, né, pelo menos a princípio concretas que a gente tinha em mente. E a gente foi nos locais certos, conseguiu agendar, a gente tomou cuidado de fazer o levantamento de todas as pendências que tinham. Então, a gente conseguiu desembaraçar muitas coisas que estavam embaraçadas, de investimentos pontuais. A gente conseguiu mais uma UBS Porte 2, que é um investimento na ordem de R$2,5 milhões, que a gente cadastrou ontem, eu não sei que dia que vai ao ar, mas a gente cadastrou ontem essa UBS. Essa UBS ela vai ser para atender a região do Botafogo, que é uma promessa de campanha do nosso prefeito. E é um investimento na ordem de R$2,5 milhões, além da que já está sendo construída em frente ao Pizzafone, naquela região ali, para atender o bairro Antônio de Brito. Então, são 2 investimentos na ordem de R$5 milhões que a gente vai entregar e pretende entregar aí para toda a população três-pontana. Além disso, a gente foi tratar do asfaltamento do Quilombo, que são emendas que a gente tem cadastrado. Quando a gente fala assim, a gente tem 6 milhões, em torno de 6 milhões de emenda para asfaltar. Vai faltar em torno de R$2,5 milhões. A população pensa assim, nossa, mas está com esse dinheiro parado aí, mas ainda nos faltou por quê? Porque existe um processo. Após a indicação dos nossos deputados, a nível federal, a gente precisa cadastrar os projetos na Caixa. A engenharia precisa fazer o estaqueamento, georreferenciamento. É um processo burocrático interno. Geralmente, a gente manda os projetos, existem as devolutivas da Caixa. Não existe nenhum projeto que é 100% aprovado na primeira vez que a gente manda, não por incompetência dos nossos engenheiros, pelo contrário, são muito competentes, mas existem divergências mesmo pontuais, né, de padrões de projetos que a Caixa tem que seguir. A Caixa é muito rigorosa e com razão, na minha visão. E após esse processo, a gente faz o processo licitatório, né, que licitação é um ponto importante para a gente tratar também. E esse processo licitatório ele vai para a Caixa aprova, depois disso ainda vai para o Ministério e o Ministério faz essa liberação do recurso. Então, se pensar que esse processo aí daria para fazer um dia, 2 dias, claro que não. É impossível, humanamente impossível, além das demandas do dia a dia. A gente sempre tenta priorizar esses investimentos altos, é uma prioridade do governo, inclusive conseguir consolidar esse asfaltamento até a região do Pontalete, visando justamente o desenvolvimento local e para a parte turística, eu penso que vai ser fundamental. É importante pontuar aí, Serginho, que as pessoas também não entendem por que começa a fazer um pedaço, depois pula um pedaço, vai para outro pedaço, começa de cá para lá, mas depois vai de lá para cá, que justamente são os trechos baseados no valor da emenda que se tem, que são liberados antes ou depois por conta dessa burocracia toda. Né? Exatamente. A gente tem emenda na ordem de R$2,5 milhões, mas a gente também tem emenda na ordem de 500 mil. E, às vezes, a de 500 mil, a gente não pode sobrepor trecho, a gente não consegue prever qual é a ordem que a Caixa vai aprovar aquela liberação e também após a liberação a gente também não vai ficar esperando liberar tudo para fazer. Então a gente vai executando, até porque demanda tempo, e a gente executa, às vezes fica esses dentes que o pessoal fala, esses espaços, né? Assim, exatamente. Mas é porque justamente existe esse processo. E após a liberação, por que o município também vai precisar ficar esperando liberar o valor integral para fazer a faixa contínua? Se fosse assim, a gente não teria chegado até o quilômetro. E assim também a gente vai conseguir chegar o mais rápido possível até o Pontalete. A gente está falando disso aí, acabamos de receber aí a notícia do ginásio, né? Exatamente. É uma coisa importante que a população às vezes nem sabe, mas o espaço lá, o terreno onde está o ginásio coberto,
ele não era nosso, não era do município, era do Estado, né? Isso. E foi uma articulação, através de deputados, que a gente conseguiu também, né, Serginho? Exatamente. Essa articulação, o Cassiano até vem acompanhando há mais tempo. A gente faz um tempinho, né? Desde 2023 que a gente está trabalhando nisso, né? E a gente já teve articulações com, né, parte estadual, federal, enfim, foi tentando, né? Aonde a gente podia ir, a gente foi, né, somando forças para poder conseguir. A gente teve a felicidade hoje, né, de saber que foi sancionada aí pelo Zema a doação em si, né, do ginásio, que não era do município, igual você citou, ele era, né, do Estado. E a gente tem também até outras áreas que a gente está trabalhando nisso, né? Foi bom você citar. A gente tem outras áreas dentro do município que também é do Estado. Então, assim, a gente tem trabalhado, buscado, né, fazendo levantamentos aí para a gente poder pegar isso para o município, para a gente poder conseguir usar da forma que a gente acha que é melhor, né, para a nossa população. E isso é importante, né? Porque agora você pode fazer investimentos concretos ali dentro do ginásio, né? O Marrom tem aí um projeto daquela área que era inutilizada e agora vai poder... E assim, Ana, para quem pensa, né, igual a gente está brincando aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o ginásio, ele é algo ligado, né, diretamente ao esporte. Mas quem, né, trabalhou e articulou foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É importante pontuar também, Ana, que vale ressaltar a articulação política, que a gente também não pode perder o time, né? O prefeito estava no evento da Delegacia Rural, aqui em Varginha. Aproveitou a presença do governador Zema, a gente já fez um ofício pedindo para ele sancionar o projeto de lei, para além da articulação do nosso deputado, que a gente está na situação do Propag, aí, que o governo do Estado tem destinado algumas áreas para a União, e a gente ficou com receio, às vezes, de, por algum motivo, ter algum veto do governador, precisar voltar para a Assembleia, e hoje a gente teve essa felicidade. Então, esse network, essas viagens, elas são importantíssimas, né? Justamente para a gente ter esses contatos, saber onde chegar no lugar certo, porque a imensidão que é o país, e quem não chega até a fonte não consegue trazer investimento para o município. E é legal a gente falar dessas questões de Estado. Aliás, a gente veio meio que sem pauta para essa entrevista aqui, e é tanta coisa que tem para se falar que vem surgindo as coisas a partir do momento que a gente está conversando. Então, dessas articulações com o Estado, me veio na cabeça também o posto do UAI, né? Que está bem avançado, e o local é do Estado também, né? O local é a antiga Minas Caixa, né? Todo mundo conhece ali na Praça da Fonte. É um ponto estratégico ali para o funcionamento da UAI, né, Cassiano? Muito. A gente teve a felicidade de participar da reunião aí com o pessoal da CEPLAG. O pessoal às vezes fala, mas no início do ano vocês já começaram a articular. Mas a gente teve uma notícia boa aí, essa última reunião tem uns 15 dias, que a gente recebeu um investimento de 270 mil da CEPLAG, em parceria com o Ministério Público Estadual, para fazer o investimento, aliás, melhor dizendo, vai receber para fazer o investimento da aquisição do mobiliário e dos uniformes da equipe que vai trabalhar. Então, já gera essa economia para o município, né, Cassiano? Justamente, né? A UAI compartilha, né? Para quem... Acho que todo mundo deve saber, né? A gente tem hoje, em município vizinho, a UAI. E, assim, para nós é um ganho muito grande, né? A gente conseguir, né, ter esses serviços dentro do nosso município é um ganho muito grande. A gente, né, viu com bons olhos, né, essa localização que é central, né? E fomos articulando, né? Conseguimos, através de reuniões também, né, que entra nas viagens que a gente faz aí, a gente conseguiu articular, né, com os nossos engenheiros também que se prontificaram, né, conseguiram fazer o projeto, que a gente tem todo um processo burocrático por trás disso. Não é simplesmente a gente quer e vamos fazer. Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente faz reuniões, a gente, né, às vezes arruma uma coisa dali, atrapalha outra de cá, mas a gente está lutando e eu acho que o mais breve possível a gente deve conseguir instituir a UAI aqui, que vai ser, né, muito bom para os nossos munícipes aí. E vamos falar um pouquinho, então, que a gente tem visto, a gente já falou aqui um pouquinho de capacitação, e essas capacitações que são oferecidas pela secretaria, geralmente elas vêm de acordo com a demanda dos empresários, né? E a gente tem recebido muita gente lá na prefeitura, especialmente a secretaria de vocês, reclamando muito do quê? Falta de mão de obra.
é impressionante. Então, tudo isso está sendo feito, empresas têm vindo, têm investido no município e começam a ter problemas porque falta mão de obra em Três Pontas. O que vocês têm para dizer em relação a isso? Tem um desafio, né, Cassiano? Muito grande. Muita gente reclamando que está procurando emprego e muita gente reclamando que está faltando mão de obra. Exato. A gente teve a proposição do Daniel Rodrigues, aí, nosso vereador aí da Câmara de Vereadores, né? Assim como os demais, que gostaria de agradecer pela parceria de sempre. Quando digo nosso vereador, o Daniel Rodrigues, ele propôs a Semana Municipal do Emprego. E essa Semana Municipal do Emprego já busca concentrar o que muitos empresários já fazem, alguns estabelecimentos já fazem, que é justamente criar dentro de Três Pontas uma semana voltada para sensibilizar não só o empresariado, para a gente ter esse start do que o empresariado precisa mudar para conseguir absorver a mão de obra, mas sim o que a mão de obra também precisa mudar para ser absorvida por esse empresário que tem essa necessidade. Então, a gente tem ideias, né, como um balcão itinerante de empregos, para rodar aí até a população, né, que a gente vê algumas movimentações de empresas que fazem em sua sede, né, essas entrevistas, esse levante de currículos, mas a gente precisa ir também até a população, talvez voltar com o cine aí, entre aspas, né, mas indo até as localidades, indo até os espaços públicos para chegar até a população, para a população conhecer a empresa também. Né? Sim, e dentro dessas demandas, a gente tem hoje, dentro da secretaria, em parceria com o Sistema S, alguns cursos, né, que a gente oferta, e isso foi casado com demanda empresarial. A gente vai até o empresário, né, ver qual que é a dor dele, né, o que ele necessita hoje de mão de obra, então a gente busca, né, dentro das possibilidades que a gente tem. A gente já ofertou de auxiliar de produção, eletricista industrial, e tem mais alguns outros, né, que a gente tem para ofertar ainda. Informática. Esse de informática até foi um outro projeto, que foi o programa Jovens Talentos, que também, né, a gente tem em pauta, né, Sérgio? Alguns cursos para poder ofertar também, para retornar com ele, que foi muito, né, importante, né, o programa Jovens Talentos. Mas esse em si de mão de obra, que a gente tem lutado, a gente já conseguiu ofertar alguns cursos, tem outros em pauta. Inclusive, a gente teve uma reunião essa semana com o pessoal do Sistema S, né, para a gente ver a questão do local, aonde que iria instituir o próximo, que a gente está aí para poder fornecer. Mas é demanda empresarial, né, que eu acho que é o mais importante, a gente ir direto na dor, não ofertar por ofertar, mas ofertar com condição de que ele também vá depois conseguir efetivar aí um ou dois, três que seja, para nós já é um ganho muito grande. Os empresários já têm flexibilizado muito em questão de experiência, né? Ofertado capacitação própria, muitas empresas aí pensando em buscar mão de obra em outros municípios. Eu já ouvi aí de empresas que estão querendo buscar até os venezuelanos, né, no norte, para vir para Três Pontas. Isso acaba mudando muito a realidade inteira do município, né? Exato. Então, porque não é isso que a gente quer que aconteça. A gente tinha um agro muito forte, né? Hoje, para quem fala de Três Pontas, a gente sempre cita o café como um ponto principal, mas o setor industrial também, né, tem se destacado, ele tem crescido e evoluído muito, então a mão de obra, ela realmente é necessária. O nosso agro continua muito forte, mas vale destacar que essa deixou de ser uma monocultura dependente só do agro e diversificou para caramba, né? Então eu acho que essa capacitação, a mão de obra, a boa vontade também das pessoas, né? A gente está aqui falando disso, de repente coloca aí um comentário, o que é a dificuldade de se encontrar um emprego, de se permanecer em empresas aqui em Três Pontas, que isso é importante também. Feedback bacana, né? Com certeza. E Três Pontas cresceu muito nisso, Ana. Essa semana a gente recebeu um empresário lá na secretaria e justamente ele pontuou isso, que há um tempo atrás ele ficou um tempo fora, retornou para Três Pontas, quando ele chegou aqui ele assustou do tanto que o município desenvolveu na parte empresarial, quanto que isso cresceu. E é importante a gente ter esse equilíbrio econômico, né? Não depender somente do agro, mas que não deixa de ser importante para a gente, comércio local, as indústrias, no polo teste, polo plástico, assim como as demais que a gente atua aí no ramo da produção agropecuária. Então,
esse equilíbrio nos torna blindado também, de certa forma, de certas imposições, de certas instabilidades do mercado, que acaba proporcionando esse equilíbrio, mesmo sendo redundante, essa segurança econômica dentro do município de Três Pontos. Quando um não está bem, o outro compensa, e a gente tem caminhado nesse sentido. Importante falar aqui também, eu acho, dessas articulações que a gente vem falando, né, da parceria que existe entre poder público e iniciativa privada, a associação comercial sempre muito parceira, Sebrae sempre muito parceira, desenvolvendo estratégias, eventos, momentos em que estimulem várias áreas, né, do comércio. E aí a gente percebe que uma grande deficiência de demanda, né, vamos falar assim, uma deficiência que existe é as pessoas de Três Pontas participarem das licitações públicas, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho, porque são oportunidades enormes para o empresário, para o comerciante daqui, né? E que, às vezes, ficam na mão de outros municípios, outras empresas, né, de outros municípios, estão investindo em Três Pontas e o dinheiro e os impostos estão ficando em outros municípios e não aqui, né? Vamos falar sobre isso? O poder público, não só o município de Três Pontas, mas a nível estadual, federal, é um dos que mais consomem, né? Produto interno, né? A gente precisa no dia a dia, papel, caneta, alimentação, café. São coisas que, a princípio, podem parecer muito simples, mas as empresas daqui, de Três Pontas, mas assim como da região, acho que ainda não viraram essa chavinha de desmistificar a participação em processo licitatório. E o processo licitatório ele pode ser um investimento e tanto para a empresa que quer vender, que quer atender o poder público. A gente não pode direcionar em hipótese alguma, qualquer licitação, é algo público. E quando eu digo que as empresas devem participar do processo licitatório, não só aqui no município de Três Pontas, mas o governo federal também compra, o governo estadual, os municípios da região, o município do Brasil todo. A gente tem empresas que fornecem materiais do dia a dia aqui para a gente, por exemplo, que são lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro. Então, Manaus. Então, o Portal Nacional de Compras Públicas, que é algo que o município faz toda a publicação, assim como todos os municípios, em regra, utilizam como forma de comunicação, ele é muito abrangente. Então, qualquer empresário, eu vendo a caneta. Você pode vender caneta para o Brasil todo daqui. Assim como a internet nos conecta para vendas online, a gente também pode se conectar com o poder público e vender para o poder público. Então, é uma chave que a gente precisa virar. E o investimento, igual você falou, retorna para o município, né? Não precisa ser necessariamente para a prefeitura daqui, mas para qualquer órgão que qualquer pessoa quiser vender. Hoje em dia é um grande instrumento. A gente precisa pontuar isso. Você não precisa ser um empresário no ramo de canetas para vender caneta. A prefeitura não necessariamente compra diretamente da indústria ou do fornecedor. Ela compra de quem ganha a licitação. E tudo é licitado. A caneta é licitado, o guardanapo é licitado. Exato. O café que a gente toma no dia a dia lá dentro é licitado. Então, tudo é licitado. Então, vezes, olha o universo. Né? Ana, as pessoas pensam que licitação é só serviços, né? Isso. Pensam que é só serviços, mas os produtos em si também entram dentro da licitação. E a gente tem toda semana, se for para analisar certinho, né? A prefeitura faz a publicação, tem a publicação em si, né? Que dá transparência, que são os editais, mas no site também, né? Algo que toda semana é publicado. Um exemplo clássico, pessoal. Um exemplo clássico. O nosso café. Três Pontas é a terra mundial do café. Aqui a gente tem os melhores cafés produzidos. E a gente não tem... o café que a gente consome na prefeitura não é de Três Pontas, infelizmente. E a gente não consegue... a licitação de grãos para máquinas de expresso, por exemplo, que existe lá. Teve uma licitação, o fornecedor não consegue entregar, porque existe, obviamente, no objeto da licitação, a qualidade que se pretende desse café. E aí, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Vaquinha. A gente faz vaquinha interna, porque a prefeitura não tem como comprar um café.
porque não tenho licitado. Então, assim, são coisas do dia a dia que eu estou pontuando aqui só para ter uma ideia do universo de oportunidades que existe para quem é comerciante. E né? fica esse alerta, né, para as empresas que a gente tem hoje instituídas no município e quem trabalha às vezes com material de limpeza, enfim, com todos os produtos em si básicos que a gente tem, né, para que fiquem alerta, que se às vezes não souberem, procurarem às vezes, né, a própria prefeitura para a gente poder auxiliar, tentar ajudar. Não sei se nós podemos, mas às vezes fora da prefeitura a gente tem a associação comercial, né, que você citou as parcerias, né, a gente tem aí parceiros hoje que trabalham, né, em paralelo com a gente, que são fundamentais. Então, a gente tem a Sala Mineira do Empreendedor, né, que às vezes pode ser um braço que auxilia, às vezes, o empresário nessa questão de como participar de uma licitação, de como que funciona, né, e às vezes, né, fazer com que esse dinheiro em si fique dentro do município, né, e que a gente consiga produtos de qualidade. Gerem essa demanda, pessoal. Vai até a associação comercial, pede para eles, de repente, uma articulação de capacitação mesmo, com advogados, OAB, 3 pontas, vamos lá, vamos estimular isso aí para a gente fazer essa conexão e manter tudo dentro do município. Isso é importante, né? Com certeza. E aí, o que a gente tem para finalizar o nosso bate-papo de hoje? Fica à vontade, Sérgio, pode. É só agradecer mesmo, nos colocar à disposição, não só do empresariado, mas como toda a população transplantana, que a gente tem pensado não somente no hoje, mas a gente tem feito um planejamento e um crescimento organizado. É muito fácil a gente, às vezes, tomar decisões hoje que vão ser bem vistas na atualidade, mas que futuramente podem desencadear, né, algum problema para a população, para o empresário. Então, a gente tem cada vez buscado mais ser consciente, respeitar o processo público mesmo, que muitas pessoas acham que são morosos, mas a gente tem esse crescimento organizado e planejado. A gente não vai tomar nenhuma atitude que não seja planejada e organizada. Essa é a nossa palavra de ordem dentro da secretaria, assim como no governo também. Não adianta a gente tomar decisões palpáveis, imediatas, mas que vão deixar de ser palpáveis a longo prazo. Eu acho que entra muito nisso mesmo que o Sérgio falou, né? A gente está lá à disposição, né? Quem quiser ir lá dar um bate-papo com a gente, tomar um café, é muito bem-vindo, né? A gente está sempre de portas abertas para atender todo mundo. O que às vezes a gente não sabe, a gente procura saber, né? Nós somos aí a secretaria, eu acho que mais jovem hoje atuante no município. E, assim, é um privilégio muito grande poder, né, conseguir ajudar os empresários, não só os empresários em si, mas a população em si, no geral. Não é porque a gente é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que a gente atende só empresário. Todo mundo que vai lá é muito bem recebido por nós. Né? A gente está sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar no que for preciso. Então... Esse povo trabalha, viu, gente? Olha só. Pela primeira vez a gente tem no podcast uma secretaria completa. Secretaria em peso hoje. Olha o tanto de coisa que a gente falou da atuação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e quem que está aqui, os dois, que são os funcionários, os servidores da secretaria. Brincando aqui, mas... É sempre um prazer atender a população como um todo, Ana, e dizer também que a gente está aberto a críticas, né? Exato. A gente não é o dono da razão. E não somos perfeitos, a gente também erra, a gente também tem nossos pontos fracos, mas a gente está sempre disposto a melhorar e a fazer as coisas acontecerem da forma, né, que elas devem ser e acontecer. Né? Estamos dispostos aí a qualquer questão, população, sugestão. Igual o Cristiano falou, a gente está aberto a receber qualquer cidadão lá. É importante, a voz da população é sempre importante para construir um município que todo mundo quer, né? E aí me veio aqui agora, só para fechar essa questão de licitação e do poder público de uma forma geral, compliance, governança, LGPD, todas essas leis hoje, elas baseiam muito o governo. Então, nada é feito de qualquer jeito, tudo é muito, muito seguro para todo mundo, tanto para quem está participando dessa licitação, quanto para o governo. Então, isso aí tem uma amarra muito bem feita e as pessoas não precisam se preocupar. E não tem essa dificuldade. Obviamente, você vai participar de pregões, de leilões, né? que você pode ganhar ou não, mas é muito importante que vocês participem, né? Que tenha a participação do Transpontano para que a gente consiga mais facilmente ter tudo
aqui. Reter essa riqueza, né? Vamos reter essa riqueza. Esperamos que vocês possam receber a população servindo um café 3 Pontano da próxima vez, né? Vamos torcer. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê num próximo programa. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal. Até mais.